Se tem um jogo que divide opiniões até hoje é o Assassin's Creed Odyssey. Ele é sem dúvida um dos títulos mais ambiciosos que a Ubisoft já criou dentro da franquia, mas também um dos mais polêmicos. Muita gente ama, muita gente odeia e o motivo disso é bem simples. O Odyssey se afasta bastante do que a gente conhece como a essência de Assassin's Creed. Ele deixa um pouco de lado aquela pegada mais voltada para furtividade e para a irmandade dos assassinos e mergulha a gente de cabeça num RPG gigantesco com escolhas, equipamentos e um mundo absurdamente vivo e detalhado. Mas sabe de uma coisa? Mesmo fugindo das origens da série, o Odyssey é um jogo incrível e te oferece uma experiência que, se você se permitir mergulhar, vai te prender completamente. É um jogo que dá vontade de explorar, de se perder na imensidão da Grécia Antiga e de explorar cada canto daquele mundo. Mas muita gente acha o contrário e é por isso que a gente vai falar sobre ele aqui hoje. Só abrindo um parênteses, aqui no canal eu costumo focar mais em jogos de super-heróis, mas o Odyssey me surpreendeu tanto que eu simplesmente não consegui deixar ele de fora. Foi um jogo que me viciou de verdade, então precisava trazer ele aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem mais vídeos de jogos diferentes, deixem um comentário de um game que você acha interessante de falar aqui no canal. Dito tudo isso, já deixa o like, se acomoda e vamos lá. Dessa vez a história se passa séculos antes da criação da Irmandade dos Assassinos, em uma Grécia antiga, viva, repleta de mitos e guerras. Ou seja, que não existem assassinos, templários, lâmina oculta ou credo, não tem nada disso aqui. E esse simples detalhe muda completamente a base de tudo que a série sempre foi. O Odyssey mergulha de cabeça na Guerra do Peloponeso, que foi um conflito armado entre Atenas e Esparta, te colocando no papel de um mercenário ou mercenária, depende do gênero que você escolheu no início. Mas mesmo assim a Cassandra é considerada a protagonista canônica dentro do universo do jogo, e é através dela que a história se conecta de forma mais clara com o resto da franquia. Além disso, ele foi o título que realmente transformou Assassin's Creed em um RPG por completo. Você tem sistema de níveis, árvore de habilidades, diálogos ramificados e várias decisões que mudam completamente o rumo da narrativa. Eu vi muita gente falando que as escolhas aqui nesse jogo não têm importância alguma. Eu não sei qual foi o jogo que essa pessoa jogou, mas com certeza não foi o Odyssey, porque cada escolha aqui tem um peso e pode mudar completamente a narrativa. Isso faz com que o jogo pareça mais sobre o personagem que você cria do que um assassino seguindo um código. Aqui o foco é você, suas escolhas moldam a personalidade e o rumo da história. Então, mesmo que ele não siga o DNA clássico da franquia, é impossível negar que o Odyssey tentou ser algo novo, e essa ousadia acabou sendo motivo de tanta divisão entre os fãs. Mas para entender de verdade essa ousadia, a gente precisa olhar para o mundo que o Odyssey criou. Se tem uma coisa que ele acerta em cheio, é o seu mundo e a sua ambientação. A primeira vez que você abre o mapa desse jogo, é impossível não ficar impressionado com o tamanho. A gente tá falando da Grécia Antiga inteira, e quando eu digo inteira, é inteira mesmo. Você pode visitar cada ilha e cada pedaço de terra. Tá vendo aquela montanha lá no fundo? Você pode ir até lá se você quiser. E quase sempre nesses lugares vai ter alguma coisa para fazer ou coletar. Tudo é muito vivo e vibrante. As cidades, as vilas, os templos, cada canto do mapa tem personalidade. A ambientação é absurdamente boa, com uma paleta de cores bem mais viva do que a gente costuma ver em outros jogos da série. Sabe aquele clima um pouco mais cinzento e melancólico de jogos como Valhalla? Aqui é completamente o oposto. O mundo de Odyssey é ensolarado, colorido, cheio de energia, e isso faz você querer explorar cada pedacinho dessa terra. É claro que tem alguns momentos que os cenários se repetem um pouco, afinal o mapa é gigantesco, mas isso não chegou a me incomodar, porque sempre tem algo novo pra descobrir. E quando você acha que já viu de tudo, o jogo ainda te entrega as DLCs que elevam o visual a outro nível. A Atlântida, por exemplo, é deslumbrante, tudo ali é colorido, brilhante e passa uma sensação praticamente divina. E os Campos Elíseos são um espetáculo visual, cada detalhe ali é feito pra te deixar de boca aberta. E claro, não dá pra esquecer da parte naval, que volta com força aqui. Pilotar o seu navio e navegar entre as ilhas é bem divertido. De vez em quando fica um pouco repetitivo, porque muitas vezes é ir do ponto A ao ponto B, mas o jogo consegue deixar essa jornada interessante. Você pode entrar em batalhas navais intensas, ou atracar numa ilha desconhecida e encontrar algo inesperado, e até no fundo do mar tem recompensas e segredos para você tentar descobrir. Mesmo com o tamanho absurdo do mapa, o jogo consegue te manter envolvido. O simples ato de atravessar o mar Egeu ou escalar uma montanha já é bastante recompensador.
recompensador. A sensação de liberdade é enorme, e o mundo de Odyssey é sem dúvida um dos mais bonitos e completos da franquia. Mas é claro que mesmo com tudo isso que eu gosto nesse mundo, o jogo ainda tem as suas falhas, e pra mim a maior delas é o parkour. O sistema de parkour aqui simplesmente não é o que já foi um dia. Nas antigas ele era mais detalhado, mais fluido e com muito mais animações. Dava gosto de sair pulando pelos telhados, era uma das marcas registradas da saga Assassin's Creed. E aqui, bom, isso praticamente sumiu. O salto do personagem é limitado, o movimento é contido e parece que o jogo não quer que você tenha liberdade real para se mover. Felizmente o Assassin's Creed Shadows parece ter corrigido isso, mas demorou demais para Ubisoft acertar de novo. Aqui no Odyssey o parkour é o básico do básico, correr e pular, apenas isso. Você segura o analógico pra frente e o personagem vai praticamente sozinho. Tudo é tão automatizado que você sente que não tá no controle de nada. E depois que a gente chega ali no nível 20 ou 25, você desbloqueia uma habilidade que te impede de tomar dano de queda. Ou seja, você pode pular de uma montanha de 300 metros que não acontece nada. E não que isso seja necessariamente ruim, mas acaba tirando a graça do pouco parkour que nos restou aqui nesse jogo. E dá pra perceber que o próprio mundo do game não foi pensado pra parkour. Os prédios, os templos, nada parece feito pra isso. Diferente dos jogos antigos, onde as construções eram claramente desenhadas pra você escalar, correr e pular entre elas. Aqui você simplesmente segue reto, é como se o parkour tivesse sido deixado de lado de propósito. Tudo bem que eles quiseram ser fiéis às estruturas da Grécia Antiga, mas no fim das contas isso aqui é um jogo de ficção histórica, então dava pra equilibrar os dois, manter a autenticidade mas sem abrir mão do gameplay. Nos jogos antigos as cidades também não eram exatamente realistas, mas eles adaptaram tudo para que o parkour funcionasse bem, e funcionava. No Odyssey, em vez disso, eles aprofundaram um sistema de escalada que sinceramente é até interessante. Você pode escalar basicamente tudo, e tem várias estátuas incríveis espalhadas pelo mapa, como a estátua de Zeus que é absurda de grande, e dá vontade real de escalar essas estátuas só pra ver como é a vista lá de cima. E esse é o tipo de coisa em que o jogo acerta. Mas de qualquer jeito o parkour em si ficou totalmente de lado. Eles tentaram compensar com esse sistema de escalada que, embora seja divertido, não chega nem perto do que o parkour já foi pra essa franquia. Agora precisamos falar das missões secundárias, que é um ponto bem importante para qualquer RPG de mundo aberto. Ao contrário dos Assassin's Creed mais antigos, onde o conteúdo secundário basicamente se resumia a coletáveis espalhados pelo mapa, aqui a coisa muda completamente de figura. Esse jogo tem muitas side quests, algumas são realmente incríveis, com boas histórias, personagens interessantes e até momentos bem marcantes, mas ao mesmo tempo tem várias missões repetitivas e cansativas, que parecem estar ali só para prolongar artificialmente o tempo de jogo e te fazer farmar recursos. Mas o lado positivo é que quando o jogo acerta, ele acerta em cheio. Tem missões secundárias memoráveis, como as lutas contra as figuras mitológicas da Grécia. O Minotauro, a Medusa, o Ciclope são confrontos que realmente valem a pena e fazem o jogo parecer ainda mais grandioso. São nesses momentos que o Odyssey mostra o quanto ele consegue equilibrar a mitologia e o realismo histórico de um jeito único. E além dessas que eu acabei citando, tem várias outras sides que realmente expandem o conteúdo do jogo, acrescentando mais camadas pro mundo, pra narrativa e até pro protagonista. Quando o jogo acerta nesse ponto, é difícil não se envolver. Agora, sobre a história, eu diria que é o que menos se destaca aqui, mas ainda assim ela é boa. Como eu já disse, ela se apoia muito mais nas escolhas do jogador do que um roteiro fixo, então é bem provável que cada pessoa vai ter uma história diferente, mas ela se divide basicamente em 3 núcleos: o da família, o do culto do cosmos e a parte sobre Atlântida. Só que na prática tudo isso fica meio confuso. A história ela é boa, mas mesmo assim dá a sensação de que as coisas nunca se conectam direito. O núcleo da família, que deveria ser o mais emocional, não consegue passar tanta emoção assim, e em vários momentos parece que você tá pulando entre tramas que não se conversam muito bem. Os diálogos também não ajudam, eles oscilam entre momentos ridículos e outros que eles tentam ser sérios demais. Mas ainda assim a Cassandra consegue ser uma ótima protagonista. Ela tem carisma, presença e um toque de humanidade que faz ela se destacar, o que impede a história de desandar de vez.
Eu gosto muito da ideia da gente ser caçado dentro do game. Você nunca sabe quando um mercenário pode aparecer do nada pra tentar te eliminar, o que te faz ficar sempre em alerta, e é justamente essa a graça. No começo pode parecer um pouco irritante, especialmente quando você ainda tá com o level um pouco mais baixo, mas como eu disse, essa é a beleza da coisa, o jogo te mantém sempre atento. Cada mercenário tem a sua própria boss fight e as lutas contra eles são bem legais, mesmo que algumas sejam bem difíceis dependendo do seu level. Quando você finalmente vence, a recompensa costuma ser incrível, tipo esse cavalo de fogo flamejante, pô, isso aí é lindo demais. Já o culto do cosmos é quase o oposto disso. Ao invés de você ser caçado, é você quem precisa caçar eles, e isso transforma o mundo do jogo numa grande investigação, onde cada pista leva a outro membro escondido em algum canto da Grécia, e é justamente isso que te faz querer explorar ainda mais o mapa caçando cada um deles. E eu sei que essa mecânica não é pra todo mundo, mas pra mim ela combina muito bem com o estilo RPG do jogo, dá mais propósito pra exploração e faz o mundo parecer ainda mais vivo. Eu gosto muito de como Assassin's Creed Odyssey consegue misturar toda essa questão da cultura grega, dos deuses, das figuras mitológicas, de um jeito que realmente faz sentido dentro da lore da franquia. Pra quem conhece o universo Assassin's Creed sabe que tudo isso gira em torno dos Isu, aquela civilização antiga e super avançada que existia antes mesmo da humanidade. E é exatamente por causa deles que tudo faz sentido por aqui. Tudo que é mitológico em Odyssey tem uma explicação muito simples quando a gente olha por esse lado. Os monstros e as criaturas lendárias não são seres sobrenaturais, eles são frutos da tecnologia dos Isu. Então quando você tá caçando monstros como a Medusa, o Minotauro ou até explorando Atlântida, nada disso tá ali por acaso, tudo tem um motivo dentro do universo de Assassin's Creed. Essas criaturas não estão ali só porque sim ou pra servir de enfeite, elas existem porque a lore da franquia permite isso. E quanto mais você entende essa ligação dos Isu com a humanidade, mais você percebe o quanto Odyssey respeita e expande o universo de Assassin's Creed. Agora, fugindo um pouco dessa parte de ficção, precisamos falar sobre como eles conseguiram representar a cultura grega nesse game. E cara, ficou bom demais. Já começa que várias figuras históricas incríveis estão aqui. Temos Sócrates, Péricles e é claro o Heródoto. E essa é só uma pequena parcela, porque esse game aqui tá lotado de personagens. As referências à cultura grega estão em todo lugar, nos diálogos, nas cidades, na arquitetura e até nas roupas. É tudo muito autêntico, dá pra sentir que houve um cuidado enorme em recriar esse período histórico. Quando a gente fala de ambientação, a Ubisoft sempre manda muito bem, mas aqui eles realmente se superaram. A forma como eles misturam a história real com a ficção da franquia é de aplaudir de pé. O jogo também possui algumas DLCs, como o Destino de Atlântida, que é bem grandiosa e expande bastante o lado mitológico do game. Mas a que eu quero destacar aqui é o Legado da Primeira Lâmina. Essa DLC é importante porque é nela que pela primeira vez a gente vê algum resquício real da essência de Assassin's Creed. É aqui que a franquia dá uma respirada e lembra um pouco das suas origens. Nessa DLC a gente conhece o Darius, o primeiro assassino da história e o cara que criou a Lâmina Oculta. Ele é uma figura lendária dentro do universo da série, e é através dele que a gente vê os primeiros sinais do que viria a ser a Irmandade. E isso é muito legal, porque o jogo base praticamente ignora essa parte dos assassinos. Então quando essa DLC aparece, ela traz justamente aquilo que estava faltando nesse game. Eu só acho uma pena isso ter ficado preso a uma DLC. Essa parte poderia muito bem estar dentro da campanha principal, ou até mesmo com uma missão secundária mais elaborada. Mesmo assim, o Legado da Primeira Lâmina é uma das partes mais interessantes do Odyssey, principalmente para quem sente falta da identidade clássica da franquia. Por último, a gente precisa falar sobre um ponto bem decepcionante nesse jogo, que são as microtransações. É inacreditável o tanto de conteúdo pago que tem aqui. E o pior de tudo é que Assassin's Creed Odyssey é um jogo single player, totalmente offline, não tem nada de multiplayer nele. E mesmo assim a Ubisoft resolveu encher o jogo com isso. Dá pra perceber que é completamente exploratório, e infelizmente a Ubisoft é especialista nesses casos. Olha isso, tá passando pra vocês o tanto de coisas que tem na loja do Assassin's Creed Odyssey em
pleno 2025. Tem montaria, tem cosmético, tem armadura, tem skin, é uma monstruosidade de conteúdo pago. Armas e equipamentos que deveriam estar no jogo base, como recompensas naturais da jogatina, estão atrás de uma parede de microtransações. E dá pra ver que o game já foi pensado com isso em mente, tudo foi planejado para te empurrar para a loja, já que subir de nível é demorado, farmar recurso é cansativo, melhorar o navio ou equipamento é um processo repetitivo e arrastado. E aí o que a Ubisoft faz? Coloca na loja pacote de XP e materiais para facilitar a sua vida, ou seja, para te forçar a gastar dinheiro. A Ubisoft pode lançar um jogo cheio de bug, mal otimizado e até com problema de desempenho, mas podem reparar, a loja online sempre vai estar funcionando perfeitamente intacta, sem travar, sem erro e sem bug. É decepcionante ver uma franquia tão amada cair nesse tipo de prática. E o pior é que isso já virou um padrão para a Ubisoft nos últimos anos. No fim das contas, Assassin's Creed Odyssey é um daqueles jogos que mostram quanto a Ubisoft já foi ousada. Um jogo que não teve medo de mudar tudo, de tentar algo novo e de levar a franquia para um caminho totalmente diferente. E é justamente por isso que ele divide tanto a comunidade até hoje. Ele não é um Assassin's Creed clássico, não é aquele jogo de furtividade, de ordem e caos entre assassinos e templários, mas ele também não precisa ser. O Odyssey é um RPG de ação com um mundo absurdamente bonito, com combates empolgantes, criaturas mitológicas impressionantes e uma ambientação que, sinceramente, poucas empresas conseguem reproduzir com esse nível de detalhe. Claro, ele tem os seus problemas, o parkour é simples demais, a história se perde em alguns momentos e as microtransações tiram um pouco do brilho do que poderia ter sido uma experiência ainda mais completa. Mas mesmo com tudo isso, é inegável que o jogo tem personalidade. Ele pode não carregar o DNA clássico da franquia, mas ainda assim consegue se destacar como um ótimo jogo, que mistura o universo histórico com a fantasia de um jeito muito único. E é por isso que, na minha opinião, Assassin's Creed Odyssey é um jogo injustiçado. Ele foi julgado por tentar ser diferente, mas foi justamente essa diferença que o tornou tão especial para muita gente, inclusive para mim. Porque no fim das contas, o que realmente importa é o quanto um jogo consegue te prender, te fazer explorar e te fazer sentir que a jornada valeu a pena. E isso o Odyssey faz com maestria. E chegamos ao final do vídeo. Se você gostou dele, por favor, deixe o seu like. Se você gostar do canal, considere se inscrever. E deixem aí nos comentários, vocês acham que esse game é ruim, é injustiçado? Comentem, mas sempre com muita educação. E claro, meus agradecimentos para os membros. Agradeço de verdade por vocês apoiarem o canal, vocês fazem total diferença. Muito obrigado se você me escutou até aqui e até um próximo vídeo.